E eu pensei, mesmo depois de separar, eu pensei, nossa, mas por que eu vou fazer isso? Será que não dá pra voltar? Será que não dá? Eu pensei, e que bom que eu tive a coragem do amor próprio, de olhar, mesmo querendo voltar pro vício emocional, mesmo querendo voltar para aquilo que era familiar, eu mantive a decisão e segui. Porque 2 anos, fazem 2 anos, né? 2 anos depois, eu tô indo pro meu apartamento maravilhoso, que eu sempre idealizei, vou montar do jeitinho que eu sempre sonhei. Fui viajar de avião com elas semana passada, que era o sonho delas, viajar de avião, dei isso de presente, a gente ficou numa pousada Olha, maravilhosa, com recreação. Então, hoje eu olho os meus resultados, eu tenho boas amizades, sabe? Eu viajo, eu estou construindo um império, e tudo isso de maneira tão leve, sabe? O que há com seu 2 anos propósito. com o meu propósito. O que há 2 anos atrás era improvável. Era uma coisa que eu estava sobrevivendo. E eu pensava assim, hoje eu estou sobrevivendo, mas amanhã, meu amor, amanhã eu vou estar conquistando o mundo. Mas é muito importante você colocar, porque é isso, a gente tem que está num casamento e num casamento frustrado, e hoje você vê tantas pessoas reclamando de parceiros, de não estar encontrando alguém, É verdade. e aí você fala assim, ai, será que não é melhor ficar aqui mesmo? Porque o que eu estou vendo ali do vizinho, hoje eu não vejo nem tanto da grama mais verdinha. O que a gente está É, vendo em relação a relacionamentos, são relacionamentos tóxicos, ruins, e que a pessoa está vendo o que ela está passando e ela acha melhor ficar desse jeito e com você medo de não encontrar algo melhor, né? sim, ai, não vou ficar sozinha. Então eu tenho que ter alguém, eu Tem. tenho que estar com uma pessoa ali do lado, e isso eu digo homens e mulheres, e a gente está vendo a todo momento algumas coisas acontecerem muito graves, você fala, Muito. nossa, mas a pessoa não percebeu que isso ia acontecer? Ele deu sinais, Deu ela deu sinais. sinais e se manteve ali porque estava mais confortável. Ah, não. Sim, E não vou separar porque senão vai ser difícil manter minha vida do jeito que está, sim. né, financeiramente. E nesse momento que você vai, faz esse mergulho profundo no, acreditando assim que fosse o pior momento da sua vida, que você busca uma força lá embaixo e você sobe para poder ter o oxigênio, né? E Sim. você começa a ver, nossa, agora eu não tenho mais para onde afundar, eu só estou subindo. O Exato. meu movimento agora é de subida. A gente tem uma força, a gente começa a ver como a gente pode, como que a gente pode mais, Muito mais. sabe? E antes de melhorar, piora um pouquinho. A gente precisa Tudo desse, bem, desse respiro, né? e tá tudo certo. Tá tudo E hoje certo. você olha que você tem três pessoas, três mulheres, no Sim, caso, que elas vão olhar para você e elas não vão se submeter a qualquer tipo de relacionamento. Né? Em exatamente. ver a mulher, a mãe delas, construindo com os olhos delas o que vem sendo construído. Né? A gente Perfeito. deixa muito legado para os nossos filhos. Eu acho que essa é a maior herança que a gente pode estar deixando para os nossos filhos são as nossas ações, os Sim. nossos valores, os nossos princípios, o que não é A nossa negociável, verdade, a né? nossa verdade. Muito bom. Quando a gente vive com a nossa verdade, eu trouxe muitas mulheres assim, né? De estar vivendo o seu melhor, estar vivendo a sua Sim. verdade. Não é um personagem. Então, eu fui avaliando muito bem isso. Nossa, isso aqui tem uma história tão que vai agregar tanto, vai transformar tanto na vida de outra pessoa. Às vezes a pessoa não Perfeito. consome, não compra um conteúdo, uma mentoria sua, uma mentoria minha, mas ela está consumindo um conteúdo que vai gerar uma Vai gerar. transformação, mesmo que É uma pequena. semente, É né? uma Que vai semente que a gente está germinar. deixando. Exatamente. O que elas vão fazendo com essa semente, que às vezes não está consumindo financeiramente, mas elas Sim, estão consumindo e agregando psicologicamente, com certeza. emocionalmente, vendo que, caramba, se ela conseguiu com 3 filhos, eu estou aqui com um, ou não tenho, por que eu estou Sim, tão apegada emocionalmente a esse relacionamento que está me fazendo tão mal? Por que eu não vou exato. buscar ajuda a ela? E a gente vê, né, essa necessidade das mulheres, uma carência das mulheres buscarem conteúdos que realmente agreguem e que façam com que elas saiam e vá para do A para o B de Sim, forma mais leve, de forma também mais tranquila, sabendo que ela está indo com alguém que já passou pelo pior também da vida exato. delas. Esses Então, dias eu postei um conteúdo justamente por isso. Nós somos a primeira geração de mulheres que
mudou a frase. Então, hoje a gente fala, separei por eles, pelos nossos filhos, e não fiquei por eles. Porque antigamente era isso, né? Exato. Fiquei casada pelos meus filhos, e aí eles cresceram, foram embora, e agora eu tô aqui sozinha, não construí uma carreira, não construí amizades, não construí nada sólido. E hoje eu posso dizer que eu sou dessa geração de mulheres que me separei por eles, para que elas vejam em mim um exemplo, para que elas vibrem com a minha alegria, com os nossos resultados, com os nossos frutos, né? Isso é muito importante. Então, é a primeira geração de mulheres que pode falar, separei por eles, sem ter aquela vozinha de acusação. Ainda tem, mas hoje eu acredito que menos, sabe? Esses dias eu fui para um evento no sábado. Então eu acordei super cedo, acordei 5 horas da manhã, fui fazer meus cílios. Dos cílios eu fui correr uma prova de 5 km, voltei para casa, fiz o café delas, me arrumei, liberei elas, né, dei denguinho, beijinho, deixei com a babá e fui para um evento que acabava 10 horas da noite. Quando eu cheguei lá, eu tava conversando com algumas meninas, né, que não são mães, que não são mães. E aí eu falei assim, não, aí elas me perguntaram, e aí, como é que foi de ontem para hoje, que tinha tido eventos também um dia antes? Eu falei, foi super tranquilo, cheguei em casa, fiz isso, hoje eu já fiz isso. E elas, meu Deus do céu, como você consegue com 3 filhos? Então, quando a gente se planeja, quando a gente tem uma vida acontecendo, eu sou apaixonada, eu falo que viver é bom demais. E quando a gente tem essa percepção que a gente pode mais, tudo pode acontecer. Então, hoje eu me permito, sabe, ter amizades, correr, fazer esporte, me planejar, me organizar. E eu falo que eu quero, e eu sou uma mulher rica de tudo aquilo que o dinheiro pode e não pode comprar. Transformar e trazer isso de uma forma tão genuína para o meu dia a dia. Então, o que o dinheiro não pode comprar? O dinheiro não pode comprar o amor, o carinho que eu dou para as minhas filhas. Eu falo Um que momento amo de o dia qualidade. inteiro, tempo de qualidade, olho no olho, brincadeira, intimidade. Porque hoje em dia tem tantas mulheres que estão em casa com os filhos, mas não tem intimidade, não tem presença. Sim. E eu acho assim, tem babá, então ela deve deixar o tempo com a babá. Eu tinha algumas pessoas que me julgavam na época que eu tive babá dos meus filhos, desde quando eles nasceram. E meu marido, ele sempre frisou uma coisa, você precisa ter tempo de qualidade. Sim. Não precisa você estar 24 horas, mas se você o tempo que você está com essa criança, você ter qualidade com ela, olhar no olho dela, entender o que ela quer, é isso que fica para a criança. Então, às vezes, você vê pessoas que estão o dia inteiro e não olham no olho da criança, não entende o que ela está pedindo, não brinca de que às vezes é só um carinho, às vezes ela só quer... O meu filho, por exemplo, ele só fica quietinho. Ele vem, deita, aí ele fica quietinho, passa ali um tempo, daqui a pouco ele vai e volta para brincar. Aí eu vou viajar, se eu passo 3 dias, ele começa com a febre. Aí ele começa, aí quando eu chegava em casa, que eu ficava grudadinha nele, aí eu falava assim, mas ele não quer conversar. Eu falava com meu marido, ele não, ele quer a sua presença. Você só fica quietinha com ele, para ele tá bom. Aí passava a febre, passava tudo, aí ele ia brincar de novo. Perfeito. E é isso, é a gente entender que quando a gente tem a possibilidade de ter uma babá para poder estar fazendo algumas coisas e a gente ter um momento de fazer outras coisas que vão agregar também. Porque quando você vai correr, você está buscando saúde também. Sim, com certeza. Você está colocando em você formas de ver a vida diferente, falar assim, eu consigo, eu vou atingir, eu posso mais 5, eu posso mais, exato. Eu sou mulher que pode mais. E é uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Não. Correr na rua é de graça, né? Ou numa esteira de uma academia, é riqueza daquilo que o dinheiro não compra. Amor próprio, autorresponsabilidade. Exato, perfeito. Então, é uma geração de mulheres que pensa assim, que pode ter os dois. Eu quero ser rica assim na minha conta bancária, eu quero ser rica também nos meus relacionamentos com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha família, comigo mesma. Eu me olhar no espelho e ter orgulho de mim, sabe? Olhar pra mim e falar assim, uau, que mulher é essa que eu tô me transformando? Então, acho que quando a gente tem tão poderoso. Esse movimento e esse orgulho, essa coragem de fazer isso por nós mesmas e por quem tá à nossa volta. Porque quando a gente faz por nós, a gente transborda e a nossa energia, ela conecta com as pessoas, né? É muito gostoso.